dia, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia a todos. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Meus irmãos, que Jesus esteja presente nos nossos primeiros pensamentos desta manhã e que o Cristo nos acompanhe ao longo de todo o nosso dia, dentro da nossa alma, nos guiando, nos concedendo inspiração para tomar os bons caminhos e que Jesus também possa nos proteger. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para iniciarmos o nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo a passagem do item 81 do capítulo 28 desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta nossa passagem, meus irmãos do Evangelho, ela é dedicada a nos esclarecer sobre a obsessão. Lembremos que ontem nós já compartilhamos aqui de forma breve um pouco mais sobre a obsessão, até mesmo de uma forma mais ampla. Hoje nós vamos dar sequência e nós convidamos a todos para rememorarmos que hoje nós estamos aqui dando sequência a esse tema, um tema que é muito importante termos esclarecimentos sobre ele, meus irmãos. Afinal, a própria Sueli Caldas, ela vai nos afirmar que a obsessão, em muitos casos, ela é muito sutil. O obsediado, ele não percebe que ele está naquela faixa de sintonia com um espírito que deseja uma influenciação no mal. Então, ele é muito sutil. Por isso que o esclarecimento, ele torna-se necessário, como uma luz a nos guiar e até mesmo a clarear a nossa visão para a obsessão. Meus irmãos, queria hoje aqui trazer para nós sobre um dos tipos da obsessão. Nós trouxemos aqui também ontem no nosso Evangelho 6 tipos e 6 formas de se expressar esse problema da obsessão. Hoje nós iremos focar na obsessão de pessoas obsediando pessoas, ou seja, a obsessão de encarnado para encarnado. Lembremos, meus irmãos, que todas as informações que nós compartilharmos aqui é desta grande obra Obsessão e Desobsessão da querida Sueli Caldas Schubert. Meus irmãos, a todos aqueles que quiserem estudar mais sobre esse tema, esta obra, como também as obras bases da doutrina espírita, são grandes fáceis de esclarecimento para nós. Mas vejamos que nessa obra, Sueli ela vai nos dizer que a obsessão é um problema que pode se expressar de várias maneiras, ou seja, não há apenas um tipo de obsessão. Então, hoje, como nós dissemos, vamos aqui compreender a obsessão de encarnado para encarnado. Muitas vezes muito pouco esclarecida, mas que hoje aqui o nosso foco é trazer luz sobre este tema. Este tipo de obsessão, meus irmãos, ela, em suma, a base dela é quando o encarnado ele tem uma fixação mental muito grande para com outro encarnado. Ou seja, quando uma pessoa ela tem uma fixação mental muito forte em outra pessoa. Isso pode causar ali a ligação e a sintonia, causando uma obsessão. Gostaria de ler para nós exatamente as palavras da querida Sueli acerca desse tema de hoje. Ela diz: pessoas obsediando pessoas existem em grande número e estão entre nós. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Como dissemos, meus irmãos, uma fixação mental muito forte em uma pessoa. Sueli continua. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, de inveja, de paixão,
de desejo de poder, de orgulho, de ódio. E é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Olha que revelador e esclarecedor essas palavras. A obsessão de encarnado para encarnado, ela vem com uma roupagem aí aquele ciúme muito excessivo, aquele ciúme controlador da vida do outro, aquele ciúme que quer ditar o que o outro vai fazer ou não fazer em sua vida, aonde o outro vai frequentar e aonde ele não pode frequentar. Um ciúme que é como se fosse um domínio muito grande sobre a pessoa. E isso, o ciúme, nessa proporção, é caracterizado como uma obsessão de encarnado para encarnado. Porque aquele que está sendo dominado, ele não faz nada em sua vida sem que o outro permita. Ele deixa de fazer as coisas com medo de chatear o outro, ou que o outro vai ficar muito nervoso, porque o ciúme é muito forte. Olha aqui outro ponto da obsessão de encarnado para encarnado: inveja. A inveja, meus irmãos, ela é uma energia muito forte. A inveja é uma energia muito carregada. Então, às vezes, há uma fixação mental tão forte de inveja para com alguém que isso torna-se uma obsessão. Outros tipos de roupagem da obsessão de encarnado para encarnado: paixão, aquelas paixões baixas, desejo de poder, orgulho e ódio. Olha só sentimentos e desejos muito baixos. E o interessante é que Sueli ressalta que isso tudo aqui, muitas vezes, de forma sutil, em que o dominado, ele se acha e se julga extremamente amado. Vamos ver aqui alguns exemplos que Sueli traz, meus irmãos. São exemplos que a própria Sueli coloca na obra e que podem nos esclarecer sobre essa forma de obsessão. Ela nos diz: por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade. É também a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. São aqueles também que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre o que se apresenta de forma mais passiva. Meus irmãos, olha esses exemplos que Sueli traz, algo que é muito frequente nós vermos na nossa realidade do dia a dia aqui na Terra ainda. Vamos passar por cada exemplo dela aqui. O primeiro, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade. E também aqui na mesma base, a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. Aqui pode se encaixar naquele ciúme obsessivo que a gente trouxe inicialmente. Companheiros que são excessivamente ciumentos e acabam controlando a vida do seu parceiro, impedindo ele de cumprir o curso da tua jornada reencarnatória, impedindo ele, travando-lhe o andar e o desenvolvimento tanto da vida espiritual quanto da vida material. Então é muito sufocante isso, por isso que acaba se tornando, como ela diz, né, uma paixão obsessiva. O outro exemplo que ela traz são os pais que se julgam no direito de governar os filhos. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que estamos falando de um quadro de obsessão de encarnado para encarnado. Então, não se encaixa nesse exemplo aqueles pais que tentam guiar o filho para o caminho do bem, aqueles pais que tentam aconselhar, mas aqui se encaixa aqueles pais que tentam literalmente governar a vida do filho,
dizendo o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer, e isso de uma forma de impor um poder muito grande sobre a outra pessoa, colocando ali, deixando a própria vontade do filho de lado e impondo a vontade dos pais sobre os filhos. Então, o filho ele acaba perdendo a voz dele no sentido de decisão, de falar o que ele deseja. Isso também é muito sufocante para quem passa por essa situação. Meus irmãos, outro exemplo que ela traz, o exemplo da amizade. Aquelas amizades que influenciam a todo momento o outro, exercendo sempre uma vontade muito forte e dominante. Outra coisa muito comum que ainda ocorre na Terra, amizades sufocantes, amigos que criam uma fixação mental tão forte entre um e outro que começam a dominar a influência mental do teu amigo, que começam ali a influenciar o amigo, o que ele tem que fazer, qual caminho que ele tem que tomar, que atitude que ele tem que ter na vida. E muitas vezes, como Sueli coloca aqui, é uma amizade constituída em que um se mostra muito dominante, com uma vontade muito forte, e outro que se mostra muito passivo, que aceita tudo, abaixa a cabeça para tudo, o medo de falar, o medo de expressar o que sente, muitas vezes perder essa amizade. Mas vale refletir, será que vale a pena uma amizade que nos influencia às vezes atitudes que não são boas? Uma amizade que também ocorre muito ciúme excessivo dentro de uma amizade, o desejo de poder, a inveja. Será que vale a pena? Então a gente tem que pensar sempre nisso, meus irmãos. Com isso, meus irmãos, e com base nesses exemplos tão claros, tão atuais, que a nossa querida Sueli traz para nós, é válido nós rememorarmos o nosso grande exemplo de vida que é Jesus. O Cristo, meus irmãos, quando ele esteve aqui na terra conosco, em sua caminhada da Boa Nova, ele compartilhou o amor de uma forma leve, o amor de uma forma muito respeitável, o amor de uma forma pacífica, compreensivo, aquele amor que acalma, aquele amor que aconchega o coração, aquele amor que a gente se sente confortável. Ou seja, por onde Jesus passava, é-nos narrado. As pessoas se sentiam em paz, porque a presença do Cristo era leve, era pacífica. Olha a forma como Jesus se relacionava com o próximo, como dissemos, de uma forma leve, pacífica, compreendendo a situação e a vida do outro, compreendendo ainda que não somos perfeitos. Olha só como Jesus, ele se relacionava no sentido como ele interagia e respeitava a todos, um exemplo para todos nós de relação com o próximo. Jesus não nos ensinou a ter uma relação pautada na inveja, no ciúme, na obsessão para com o próximo, no desejo de colocar poder em cima do outro, de controlar a decisão do outro. Esse não foi o tipo de relação, meus irmãos, que Jesus nos ensinou e que Jesus pregou. A relação que Jesus nos convida é sempre do amar ao próximo como a nós mesmos. É sempre do respeitar, é sempre do ter muita calma e ter muita paciência em nossas relações, sejam relações amorosas, relações de amizade, relações familiares. Com isso, meus irmãos, firmemos em nosso coração os alicerces daquele amor pacífico que Jesus nos ensinou e não daquele amor sufocante. Firmemos os alicerces do amor pacífico, o amor que confia, o amor que tem paciência, o amor que tem companheirismo e que tem respeito. Firmemos esses alicerces, exatamente como Jesus nos ensinou. Toda relação, os princípios dela é amor, é respeito e é tranquilidade. Bom, meus irmãos,
Espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido sobre esse tema para nós, sobre esse tipo de obsessão que a nossa querida Sueli nos esclarece em sua obra. Eu convido a todos para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje, encerrarmos com Cristo em nosso coração, com esse ensinamento guiando agora os nossos passos, que possam gerar bons frutos em nossa vida. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. E amanhã, meus irmãos, nós iremos refletir sobre a obsessão recíproca. Aquela obsessão em que aquele que sofre a obsessão se sente confortável com isso. Um tipo de obsessão que muitas vezes também não é tão comentado, não é tão esclarecido. Mas Sueli se dedica a falar sobre ela em sua obra e nós também traremos aqui no nosso Evangelho. Bom, meus irmãos, fiquemos em paz. Um excelente dia para todos nós. Nos encontramos aqui amanhã com Jesus. E que assim seja.